Fala, guerreiros e guerreiras, professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver. Pessoal, é o seguinte, a aula hoje é uma aula de direito administrativo. Hoje nós iremos falar dos princípios expressos, porque existem os princípios expressos, aqueles que estão expressamente no corpo normativo do ordenamento jurídico maior, tá? Que é os que nós iremos abordar hoje. E existem os princípios implícitos. O que são princípios implícitos? São aqueles princípios que não estão de forma clara, direta, objetiva, expressa, escrita, tá? No corpo normativo, mas estão ali. É claro, de forma indireta, mas estão ali, né? Aí você tem alguns exemplos de alguns princípios implícitos. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado, indisponibilidade do interesse público, né? Continuidade do serviço público, motivação, né? Autotutela. Você tem ali também presunção de legitimidade, presunção de veracidade. Existem vários princípios implícitos da administração pública, tá, pessoal? Vários mesmo, belezinha? Hoje a aula não é sobre princípios implícitos, e sim sobre princípio expresso. E só existem 5 princípios expressos. É o princípio da legalidade, é o princípio da impessoalidade, é o princípio da moralidade, é o princípio da publicidade e é o princípio da eficiência. Esses 5 princípios, que são princípios expressos do direito administrativo, se encontram no caput do artigo 37 do artigo 37 da Constituição Federal, onde vai dizer que a administração pública direta ou indireta de qualquer um dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao princípio da eficiência, que entrou no ano de 1998, 10 anos depois da promulgação da Constituição Federal. Tá bom? Eu vou explicar isso para vocês aqui. Belezinha? Então vamos lá. O que é o princípio da legalidade? Ora, não confunda princípio da legalidade do direito constitucional, do direito administrativo, aquele que se encontra no caput do artigo 37, com aquele princípio da legalidade estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 1º do Decreto-Lei 2.848 de 1940, que é o Código Penal, onde vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Uma coisa é princípio da legalidade estrita ou reserva legal, outra coisa é princípio da legalidade pública, que é o princípio da legalidade expresso no caput do artigo 37, que é um princípio a qual a administração pública está submissa a ele. Então é diferente, ok? Porque o particular ele pode fazer tudo aquilo que ele quer. Não existe nada, por acaso existe alguma lei falando é proibido matar? Caso você mata, caso você faça algo que é proibido, né, a pica vai entrar nas suas nádegas. Existe isso? Não. Existe o artigo 121 do Código Penal, onde diz que matar alguém é crime de homicídio e há uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Eu estou falando de homicídio simples, ok? Então, é totalmente diferente o âmbito da legalidade no âmbito administrativo, no âmbito privado, aquele que não tem vínculo nenhum com a administração pública, tá? Com o princípio da legalidade expresso no artigo 37 da Constituição Federal, ok? Em contrapartida, enquanto o princípio da legalidade, né, para o privado, aquele no artigo 5º da Constituição Federal, que é o mesmo do artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que defenda nem pena sem prévia cominação legal, não proíbe ninguém de fazer nada. Já o princípio da legalidade da administração pública, ela impõe limites ao agente público, ao servidor público, a qualquer um que esteja exercendo uma função pública, que se encaixe na qualidade de servidor público ou que esteja de alguma forma envolvido com a administração pública, exercendo alguma finalidade pública. Então há uma diferença. Por quê? Porque o princípio da legalidade vai dizer que você só pode fazer aquilo que a lei determina. Ou seja, se a lei fala que a casa é asilo inviolável e ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo para prestar, aí você tem socorro, para prestar ali, né, em situações de emergência, ou com mandado de segurança, ou com flagrante delito, mandado de segurança de dia, né, ou com flagrante delito, você não pode, como servidor público, entrar ali sem ser essas ressalvas, tirando o consentimento do morador. Por que você não pode? Porque você está limitado ao princípio da legalidade.
Você está limitado ao princípio da legalidade. Você só faz aquilo que a lei permite você fazer. E para de olhar para mim com essa cara de achar... Ah, professor, o senhor está parecendo o Edir Macedo. Quem dera se eu tivesse o dinheiro do Edir Macedo. Né? Eu tive que tirar um vídeo meu do YouTube aí, onde eu explicava o curso superior sequencial, porque o povo me confundia com o Edir Macedo. Mas por que esses filhos de uma puta estão me confundindo com o Edir Macedo? Agora vai entender, né? Dá para entender um trem desse? Não dá para entender. Então, eu quero que você entenda que o princípio da legalidade do direito administrativo, do direito constitucional, é diferente do princípio da legalidade estrita ou reserva legal. Ok? E a síntese, o conceito de princípio da legalidade é: o agente público só faz aquilo que a lei permite ele fazer. Só isso, mais nada. Princípio da legalidade é dizer que o agente público, a administração pública, só pode fazer aquilo que a lei permite. Ele não pode fazer aquilo que ele acha que deve ser feito, ou aquilo que ele acha que é correto. Ele tem que estar amparado na lei. Ele tem que estar respaldado no princípio da legalidade. Beleza? Então esse é o primeiro princípio, né? É o princípio da legalidade. Existe aí também o princípio da impessoalidade, né, que trouxe até a súmula vinculante do STF, número 13, vedação ao nepotismo. Olha, algumas características que vão fazer você identificar uma possível impessoalidade, né? Em alguns casos, até cometeu o crime de prevaricação, crime que o funcionário público comete contra a administração pública, ali previsto na parte especial do Código Penal. Olha só que interessante. A impessoalidade é o quê? A impessoalidade é dizer que você não pode agir sem que não seja em finalidade pública. Eu estou falando isso para a administração pública, tá? São princípios expressos para a administração pública. Então você não pode, por exemplo, então é vedado a autopromoção, porque, por exemplo, vamos supor que um prefeito de uma cidade se chama Marcos. E ele constrói um viaduto e coloca o nome do viaduto Marcos, né? Ou seja, ele está fazendo uma autopromoção com dinheiro público. Isso aí fere o princípio da impessoalidade, não pode. A finalidade tem que ser pública. Esse é o conceito básico, é o norte básico do princípio da impessoalidade. É dizer que todo ato da administração pública tem que ser em finalidade pública. É vedado a finalidade particular. Então imagine que duas servidores, servidora A, servidora B, devem alcançar o cargo de chefia, né? As duas têm todos os pré-requisitos, só que uma é promovida e a outra não, por questões pessoais de quem as promovera ou deveria promovê-las. Então aí nós temos um ferimento do princípio da impessoalidade. Então não pode. Então, em contrapartida, né, o princípio da impessoalidade é dizer que você, da administração pública, você que faz parte do corpo administrativo da administração pública, você só pode fazer algo em finalidade pública. Você não pode fazer nada em finalidade particular. É vedado a autopromoção. É vedado a discriminação pessoal. É isso que significa princípio da impessoalidade. Significa dizer que a finalidade deve ser a finalidade pública. Outro princípio também expresso é o princípio da moralidade. E calma, eu vou deixar aqui abaixo da aula para vocês poderem acompanhar todos esses princípios e fazer o seu resumo, ler, tá? Eu vou deixar aqui abaixo um comentário, eu vou deixar aqui abaixo uma explicação, abaixo aqui da aula uma explicação desses princípios, tá bom? E aí você vai poder ir, né, fazer o seu resumo e aprender mais, tá bom? Moralidade. Olha, foda-se o que você entende como moralidade. Para a administração pública, a moralidade subjetiva pouco importa. Então não interessa se você acha ou deixa de achar moral prender um padre ou um pastor que está dirigindo sem habilitação e com documento atrasado. Foda-se. Isso não importa para a administração pública. A moralidade subjetiva pouco importa para o todo. O que importa é a moralidade objetiva, é aquilo que a administração pública dita como moral. Então, moralidade, antes de mais nada, é você ser honesto, ser probo em questões de administração pública e em finalidade pública. Então, no que tange a trabalhos públicos, a exercer funções públicas, você tem, antes de mais nada, ser honesto, ser uma pessoa proba, né? Uma pessoa correta, uma pessoa, né, com dignidade, com caráter, e sempre entender que o que interessa é a moralidade pública e não a moralidade subjetiva. Um caso concreto, um exemplo, imagina que você é criado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Você cresceu na Igreja Presbiteriana do Brasil, ok?
E você foi batizado pelo pastor Joaquim, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Você foi discipulado pelo pastor Joaquim na Igreja Presbiteriana do Brasil. E você resolve, né, crescer profissionalmente, né, faz concurso público para policial militar, ok? E aí você, em um dia de blitz comum, né, faz parte do seu trabalho como funcionário público, por incrível que pareça, para sua infidelidade, você acaba abordando ali o pastor Joaquim da Presbiteriana, que você conhece, tá? Que é seu amigo íntimo, que é um cara que você gosta, que é um cara que você admite, que é um cara que você sabe que é um cidadão da boa, um cara gente fina, trabalhador, honesto, mas que está dirigindo sem habilitação e está com o documento atrasado. No seu íntimo você vai dizer, não é moral eu prender ele. Ou seja, prender o bem jurídico tutelado, que é o carro. Você vai dizer isso no seu íntimo, não é moral. Mas e para a administração pública, é moral? Sim. Então você tem que agir em respeito à legalidade, fazer aquilo que a lei manda, vedação, a discriminação pessoal, ou seja, respeitar o princípio da impessoalidade e respeitar a moralidade objetiva. Tem que prender o veículo. Ok? Entenderam isso? Isso é moralidade pública. Ok? Outro princípio expresso do direito administrativo. Princípio da publicidade. Todos os atos devem ser transparentes, é por isso que existe portal da transparência, ok? Né? Diário oficial. Você imagina um indivíduo que é nomeado para delegado de polícia e não há nomeação dele no diário oficial. Não há nomeação dele. O que é isso? Não houve transparência. Não houve publicidade. Professor, mas existe ressalvas? Existe, como também existe ressalva no princípio da legalidade. Já vou falar para vocês. Eu já vou explicar para vocês. Eu quero que você entenda que o princípio da publicidade é dizer que todos os atos da administração devem ser públicos. Ok? Todos os atos da administração devem ser públicos. Sobre pena, inclusive, a gente trabalha isso em direito administrativo de ser nulo ou ato inexistente. Então você exonera o ato de exonerar um servidor público. O ato de exonerar um servidor público tem que ser publicado. O ato de se nomear um futuro servidor público tem que ser publicado. Então, o princípio da publicidade, em síntese, é o quê? Toda a administração pública tem que ser transparente, tem que ser publicada, ok? E 10 anos depois da promulgação da Constituição Federal, em 1998, a Constituição veio em 88, né, nós estamos nos referindo ao que consta no artigo 37 da Constituição Federal, de 1988, veio-se a existir, então, através de uma emenda constitucional, ok? Se eu não me engano, número 11, a emenda constitucional trazendo a eficiência. É por isso que existe avaliação periódica de desempenho em concurso público. É por isso que existe estágio probatório de 3 anos. O indivíduo passa no concurso público, ele é cargo, eu estou falando cargo público, cargo efetivo, tá? Eu não estou falando emprego público, eu não estou falando função pública temporária, eu não estou falando cargo de comissão, eu não estou falando função de confiança. Eu estou falando cargo público de regime estatutário. O indivíduo tem uma carreira na administração pública, ok? Então você pega o indivíduo ali que faz o concurso, passa na prova objetiva, na prova discursiva, passa no TAF, em carreiras militares, ok? Ou carreiras policiais, certo? Passa nos exames médicos, ele passa... além de passar nos exames médicos, também passa ali, né, no exame psicológico, que é o demônio, esse exame psicológico é o capeta, é o inferno na vida do candidato. Passa na investigação pessoal, entra na escolinha, entra no curso de formação, ali já começa a contar o estágio probatório, que é de 3 anos. O estágio probatório, durante esses 3 anos, ele não tem estabilidade, ele só vai ter estabilidade após os 3 anos. Isso é graças ao princípio da eficiência, que vai dizer que deve-se trabalhar para a administração pública de forma mais econômica e mais eficiente, mais produtiva. Para isso existe aí a avaliação periódica de desempenho e existe aí também, né, a questão do estágio probatório. Ok? Então quais são os únicos princípios expressos do direito administrativo ou da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem gente que fala assim, professor, esse é o famoso LIMP. O LIMP é o cacete, LIMP é o caramba. Esquece LIMP. O povo fala LIMP para gravar, né? O LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Não, para com isso. Aprende o tem aprende a matéria, a disciplina na brutalidade mesmo, para que você não tenha dúvida depois. Eu não tenho nada contra mnemônicos. Eu sou um cara que acho que sou um dos professores que mais cria mnemônicos, gatilhos mentais para os alunos, até para uso
uso pessoal, mas é que limpe, isso aí já ficou pro passado, isso aí o povo usava em 2006, 2007, tá bom? Hoje é brutalidade. Quais são os princípios expressos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quais são os únicos princípios que possuem ressalvas? Ou seja, princípios esses que em determinado momento a administração pública não precisa observá-los. Só dois: legalidade e publicidade. Eu não preciso seguir a legalidade na íntegra quando a gente tiver, por exemplo, em estado de sítio, estado de defesa, em medida provisória. Ok? Ou seja, no caso de uma agressão, de uma declaração de guerra armada, né? Em decreto autônomo. Então, estado de sítio, estado de defesa, medida provisória, guerra declarada, né? Então, nessas situações, não há de se observar na sua integralidade o princípio da legalidade. E o princípio da publicidade, quando houver risco à segurança nacional ou quando o particular exigir, né, o sigilo por privacidade sua.